buscando, através da doutrina, através dessa aproximação com os ensinamentos de Jesus, construir um caminho de redenção. Então, dentre as tarefas, né, que eu possa colaborar, fico muito contente de ter recebido esse convite. E, antes de tudo, também é um aprendizado para mim, né? Eu primeiro teve que estudar, teve que preparar, estar se ouvindo, esses ouvidinhos, né, e essa cabeça. Então, eu agradeço muito essa confiança e essa oportunidade. Qual é a proposta do nosso estudo, né? Qual é o objetivo dessa nossa formação? Então, acho que isso é muito importante que a gente tenha claro, até para que algumas expectativas que possam ter passado pela cabeça de alguém não se sinta, já que nisso, né? Se não era isso que eu queria, não. Mas a gente conversou, eu já tinha trago esse contato comigo e a gente se propôs a fazer essa formação nesse sentido aqui, que seria de ampliar, que a gente acredita que todos nós, né, todas as casas, já temos um esforço muito grande, já faz um bom trabalho, mas muito mais ampliar, né, todo esse processo que a gente está desenvolvendo nas nossas casas, nas nossas atividades mediúnicas. Então, ampliar o quê? O potencial, né? A capacidade de atender aqueles que chegam às reuniões mediúnicas. E aí eu até coloquei aqui, né? O que seria esse tal potencial? Esse tal potencial nada mais né, do que aquilo que a gente oferece a esse irmão que chega à nossa casa. A gente pode dizer que é mais esclarecimento, mais consolo, mais encaminhamento. Porque tudo isso não é um modelo pronto, não é uma receita. É algo que vai se construir, se dosar conforme a necessidade de cada um. Então, ampliar esse potencial também passa por a gente ampliar nossa sensibilidade e reconhecer a necessidade daquele irmão que chega e dosar o esclarecimento, o consolo, o encaminhamento conforme a necessidade. Então, a proposta dessa formação, que a gente chamou ali, né? Formação continuada no campo da mediunidade, atendimento ao desencarnado pelo diálogo fraterno, está nessa intenção, né? Que a gente possa ter um potencial ampliado de esclarecer, de consolar, de encaminhar e acolher esse irmão. Bom, aí a gente também tem outros objetivos, né? Outras propostas que estão intrínsecas aqui. Então, enfatizar a importância da escuta, e não é por acaso que a gente começa por aqui trazer esse ponto, né? Escuta fraternal. Hoje, nesse nosso encontro, a gente vai enfatizar muito essa questão da escuta, elucidar, e aí não vai ser hoje, vai ser na continuidade, que já pensou em ter mais dois encontros, né? Elucidar os mecanismos psicológicos e espirituais de quem se apresenta, porque eles são como nós, né? Hoje a gente está aqui encarnado, hoje a gente está desencarnado. Não é com meia dúzia de palavras que a gente consegue, né, se reorganizar, se colocar dentro de uma outra proposta quando a gente está no momento de crise. Então, ter clareza, né, que esse irmão é um ser com toda a sua complexidade, como nós, com o seu processo de evolução, com muitas trajetórias, com muitas experiências, exige daquele que conversa com ele e de todos que colaboram com o seu tratamento, um entendimento um pouquinho melhor desses campos, né, psicológicos e espirituais que ele vive. E também destacar, algo que talvez não seja tão evidente, a importância dos estudos do Evangelho, dos Evangelhos, da Boa Nova. Porque esse irmão é trazido a nós em nome do Cristo. E a mensagem do Cristo não pode ser um enfeite que de vez em quando aparece. Ele tem que estar presente primeiro no coração daquele que dialoga e depois nessa oferta de amparo e esclarecimento que esse irmão veio buscar. E também, né, a gente pretende exercitar as possibilidades desse diálogo ao longo do tempo, né, partindo de casos que a literatura espírita nos oferece. Esse livro que eu vou falar em seguida aqui, inspira esse nosso trabalho, também traz muitos casos, e ainda a gente pensa que todos nós temos muitos casos legais que podem ser compartilhados para a nossa reflexão. Então, né, por esses 4 pontos aí, a gente quer, ao longo desse tempo que a gente fizer esse curso juntos, trabalhar. Então, a ideia
essa sensibilização do dever que estamos assumindo, a reflexão em torno de tudo isso, uma observação, né, o conhece-te a ti mesmo também se aplica, né, vamos nos conhecer como dialogadores, como médicos, como membros de uma reunião mediúnica, de uma forma um pouquinho mais adensada, né, um pouquinho mais complexa, também debater e experimentar. Então essa é a nossa proposta. E por último, para terminar essa introdução, a gente trouxe aqui os livros que nos inspiraram. Então é uma coleção, esses dois livros, Atendimento a Desencarnados, então os títulos estão ali, né? O volume 1, Realidade após a morte em Histórias e Estudos, e o volume 2, Obsessor, Obsedado e Obsessão, Profilaxia e Responsabilidade. Esse aqui, ele tem uma pequena introdução, que é o que a gente vai conversar hoje, e depois, tudo isso aqui, só no final que não é, são casos, relatos e comunicações, como ocorreu na conversa com o irmão, e uma análise breve de que havia de bom, não havia de muito bom ali. E no final tem um pouco de uma introdução teórica e mais alguns casos de comunicação de irmãos encarnados. Então vocês já sabem isso, né? Não dá de chegar e dizer, irmão, você desencarnou, porque às vezes o cara não está desencarnado, gente. Morreu, mas está vivinho ainda, até vivinho na carne, né? E esse outro aqui, ele já é um pouco diferente. Ele não tem tanto, os casos assim tão misturados, os exemplos misturados na discussão sobre a obsessão, a apresentação desse irmão obsessor, as questões todas que envolvem. Então esse aqui a gente pensa mais adiante, né? Mas eles estão disponíveis para comprar na nossa livraria. Também vocês podem adquirir o centro, né? Direto pela... Vai colocar no grupo daí? Editora do Centro Batuíra, que é da onde a Leda, que é essa organizadora, trabalha há muitos anos, sendo a cidade de Ribeirão Preto, né, no interior de São Paulo. Essa bibliografia ela mandou para mim no WhatsApp, aí eu vou mandar para os grupos, né, para todos que estão tudo escrito. E também eu trouxe aqui alguns exemplares que a gente tinha lá na nossa livraria. A média já comprou 2, tem mais 2 aqui. Se alguém quiser, dá de comprar ou também dá de encomendar lá na livraria. Aí, além disso, né, tem esses livros que certamente vocês conhecem, que é do projeto Manuel Flamengo Miranda. Reuniões mediúnicas tem um subtítulo só sobre doutrinação. E o atendimento fraterno, que é o livro inteiro, não é uma coisa muito distinta. A gente teria que aproximar mais esses dois setores, mais essas formações, porque são situações muito semelhantes. Aí, além disso, eu também trago aqui outro sobre o diálogo fraterno, certamente vocês já ouviram, que esse aqui é do Marlon Pertel, mas tem muitos outros, né? E especialmente aqui no Marlon, eu acho importantíssimo alguns, a terceira parte, ele chama a questão da técnica. Então, aqui na questão da técnica, ele vai falar sobre a chegada, o acolhimento, o atendimento, tudo isso em relação ao internado. Mas não tem tanta distinção assim, se a gente pensar pelo lado, né, do estado, da condição, da disponibilidade do atendente diante desse encarnado. E aí, no caso do desencarnado. Então, o capítulo 7 fala do receber a pessoa, ouvir a pessoa, construir o tema do atendimento, interpretação doutrinária e encaminhamentos. Essa é a terceira parte aqui, que serve muito para a gente pensar o atendimento desencarnado. Nesse livro, que também todo mundo já ouviu falar, certamente muitos já leram, depois da morte do Leon Denis, e também a Leda usa o cristianismo e o espiritismo do Leon Denis. Também aqui a quarta parte, o Além do Túmulo, é muito importante a gente ler, importante a gente estudar e refletir, porque, né, Leon Denis, naquele tempo, quando eu revi isso aqui, eu pensei, mas ele já tinha falado isso, gente. Como é que eu estou lendo só agora, né? Entendendo só agora. Que é exatamente essa realidade, essa condição do irmão desencarnado, que também será nosso, que já foi a nossa, né? E além disso, as obras básicas. É certo que a gente sempre pode muito aprender com qualquer
das obras básicas. Então, no livro dos Espíritos, a segunda parte, capítulo 3, 6, 9, 10. Depois, na terceira parte, o capítulo 8 e 12. E na quarta parte, a quarta parte, só tem 2 capítulos, né? Que é das penas e gozos, é o primeiro e o segundo capítulo. No livro dos médiuns, também tem os capítulos só destinados a pensar nessa realidade do espírito fora do momento da sua encarnação. 24, 25, 26 e 27. Na Gênesis, para pensar sobre fluidos, capítulo 14. E ainda, o que eu acho muito importante que a gente leia e estuda, muito bom se ler e estuda esse livro, é o Céu e o Inferno, os capítulos 7 e toda a segunda parte, que são os depoimentos dos diferentes tipos de espíritos. E a conversa que se teve com ele. Né? Então, essa aqui é só uma introdução para a gente se localizar dentro desse processo que a gente está trazendo aqui para vocês como uma proposta de curso. Reforço que eu também estou aqui como um aprendiz, então fique muito à vontade de trazer as suas ideias, de trazer as suas críticas, as suas opiniões e de me corrigir sempre que preciso. Tá? Bom, até aqui, alguma pergunta, alguma questão? Tranquilo? Vocês já viram que eu profissionalmente sou o quê? Professor. É isso aí. Né? Podia também ser vendedora do camelô, que eu ia vender bem. Falava do meu nome. Bom, a gente vai começar por aqui. Agora eu passo a introdução. E aqui é o primeiro tema que a gente está selecionando para essa nossa noite. Escuta aprendiz. Todos nós precisamos aprender a escutar. Isso é muito sério e necessário. E não só para a atividade mediúnica. Na nossa casa, no nosso emprego, na rua, onde a gente estiver, escutar é uma lição de exercício de humildade. Porque quando a gente escuta, a gente se cala para alguém falar. Tu queres que eu fique sempre aqui? Ai, meu Deus, não. Era para ele estar O cachê vai ficar mais caro. Era para ele estar te seguindo. E aí eu começo a pedir para vocês, para a gente parar e exercitar um pouco a nossa memória e responder primeiro intimamente, então a gente vai abrir espaço para se falar. Qual conversa na tua vida, na nossa vida, essa que a gente lembra, deve ter muitas coisas muito importantes. A conversa que alguém teve com você e que foi marcante. Vamos tentar lembrar disso. E uma outra, já no âmbito da atividade mediúnica, qual conversa que a gente ouviu de um espírito que se comunicava, de alguém que conversava com ele, que também ficou na nossa memória. Pode ser a gente, o dialogador, ou só um assistente, ou um assistente da reunião. Vou deixar 2 minutos para vocês lembrarem. Buscar assim. Se encheu o olho de lágrimas, vai ser o primeiro a falar. Não, agora pensa, agora lembra. Tudo bom? Já conseguiram lembrar? Não? Ainda estão esperando essa conversa? Quer conversa? Não precisa ser coisa que pode ser uma conversa boa, uma conversa feliz. E aí, as 2 conversas, até o que você ouviu no âmbito do trabalho mediúnico, né? E essa que você teve na sua vida, talvez mais na juventude, mais recente, mais, né, em outra época, o que essas 2 lembranças teriam em comum para elas estarem, assim, vivas nessa memória? Agora a gente pode começar a falar. E eu até tenho um espaço aqui, para comparar a apresentação, para a gente poder escrever uma palavra. Não precisa contar para nós essa conversa.
mais uma palavra que diz respeito ao que marcou essa conversa que alguém teve contigo, até que você teve com alguém, ou até aconteceu lá na atividade dele. Mudança. Como? Mudança. Mudança. Eles arriscam lá com Sofrimento. Ansiedade. ansiedade, né? Justiça. Os dois casos que têm em comum essa ansiedade, essa justiça, esse acolhimento, amor. Confiança. Perdão. Esperança. Ficar mais atenta a você. Atenta? Vou botar atenção para você. Isso, pode ser. Essa é a primeira parte em relação à conversa que se teve com uma pessoa, ou já pode ser desencarnado? Não, as duas coisas juntas, né? Porque a ideia era o que tinha em comum nessas duas conversas que deixou uma marca. Espectáculo. A primeira que me veio agora foi, eu tive uma conversa com o Sr. Alberto Lima, que me disse que eu queria me indicar que eu seria, provavelmente no futuro, poderia trabalhar como doutrinador. A segunda foi trágica, porque ele me botou para trabalhar como doutrinador e o espírito deixou de pau. Seu falso. Quem você pensa que você é para me dar lição de moral, seu vagabundo? Foi bem assim. E eu não sabia onde enfiar a cabeça, embaixo da mesa em cima. E o seu filho estava rindo. Ele ria. Aí ele fiz sinal para ele assim, eu disse, calma, meu filho. Aí, depois que ele terminou, ele chegou e disse assim, agora você presta atenção e vai estudar, porque o troço é sério. Se você quiser trabalhar, cria vergonha. E agora começa a tua vida desregrada. E aí, que palavra a gente tira disso aí? Um susto? Não, uma chamada muito séria, no sentido que a doutrinação é uma coisa extremamente responsável, né? Que tem que ter muita consciência e tem que ter preparo, né? Botar aqui um chamado, então? Pode ser? Pode ser. Um chamamento, né? Mais que um chamado. Uma surra. Uma surra. E aí, mais alguma palavra? Como Trabalho. Trabalho. Espectáculo. Ai, falamento. Mais algumas? Compromisso. Compromisso. Objetivo. Compaixão. Acho que o Lucas falou trabalho, né? Conselho. Como? Conselho. A própria hipocrisia, como falou você, nós chegou hipócrita ali. Sou idiota. Vamos ver mais duas palavras para a gente encerrar aqui, depois pensar um pouquinho mais a respeito? Disciplina. Não. E a última? Quem é que quer dar a última palavra? Jesus. Jesus? Parece. Bom, todas essas palavras, elas falam dos nossos sentimentos. Então, foi o que foi dito, né? Como foi dito, o momento em que foi dito, né? A força daquilo para nós fazermos uma mudança, também aqui no começo falou, né? Quem é que falou mudança aqui no começo? Ah, o Mário.
força da palavra. Mas talvez a gente não imagine o quanto a palavra tem força. Se a gente imaginasse, conseguisse aquilatar, né, avaliar bem a força das nossas palavras, certamente a gente falaria menos. Ou quando falasse com mais consciência, mais direção, com mais comprometimento, para que aquela mudança, né, que é necessária, realmente fosse uma mudança do bem, uma mudança para outras direções, não aquelas que a gente estava. Porque quando a gente só conversou com alguém, falou, tadinha, talvez não marcou. Provavelmente alguém tinha aí alguma conversa assim daquele dia, que alguém só ficou chamando de tadinha. Certamente a lembrança de cada um está em algum momento assim crucial da nossa existência. Por isso que ficou. O teu relato bem me moça. Pode ser. E a última palavra aqui é Jesus. O nosso amigo Falou, foi tudo? Então, a primeira palavra, a última palavra, só, todas são importantes, né? Mas para pensar. Por que essa palavra Jesus, João? Em qualquer diálogo, eu acho que tudo que a gente aprendeu na vida, se a gente se diz cristão, a gente tem que se basear em alguma doutrina, em alguma filosofia. E os ensinamentos de Jesus, eu acho que é um código para a gente poder seguir, se quiser se dedicar à nossa evolução, à nossa melhora. E eu sempre digo nas minhas palestras, quando a gente realiza uma prece para alguém, a gente já não se... Quem é o primeiro a ser beneficiado? Não é o sentimento que a gente tem de leveza, de boa esperança? É essa conexão espiritual. Isso que ensinou a nós foi Jesus. E na tua conversa que veio na tua memória, aquela pessoal, inicialmente, estava presente essa imagem, esse ensinamento de Jesus? Conta para nós, pode contar? Sim, desde o nosso entendimento inicial, vamos dizer assim, o nosso catequismo na igreja, do colégio, e aí a gente sente que existe alguma coisa a mais. E realmente a fé interna, como nós somos espíritos imortais, alguma coisa diz que tem que ter alguma coisa no outro lado. E a gente se sente muito melhor quando a gente faz alguma coisa para o outro do que quando a gente faz uma maldade para o outro. Às vezes a gente vê certas injustiças, por isso a palavra justiça também que eu falei. Quando a gente vê que está tendo uma justiça, mas uma coisa boa, porque a gente não gosta de ser injusto, a gente analisa até o que foi feito com Jesus. Ele veio para amar. Então as conversas assim entre o Cristo, no caso encarnado como Jesus, e o que aparece na doutrinação espiritual, sempre tem que colocar Jesus no meio, porque ele é o que modifica. Resumindo. Alguém lembrou de um tipo de conversa assim, aquela que a gente faz no travesseiro, já com o olho quase inchado? Que a gente, lá na nossa solidão, naquele dia de dor, de angústia, a gente conversou com Jesus. E o que nos veio de inspiração, nos modificou, assim, nos deu essa mudança, esse outro norte, aliviou a nossa dor. Alguém lembrou de uma conversa dessa ordem? Eu escutei uma amiga minha que falou que às vezes eu fico pensando assim, eu tive sorte nessa situação, naquela, e ela tem sido a minha frase de inspiração, assim, que ela disse que com a espiritualidade não se barganha. Então, se a gente recebeu aquilo, é porque a gente tinha o mérito de receber. Então, quando acontece alguma coisa que eu, às vezes,
Mais alguém gostaria de relatar? Sobre a sua pergunta, né? Naquela noite, ou naquele dia, ou naquela tarde, né? Naquela hora. Porque me parece que, por experiência, me parece que quando a gente é honesto em entregar o sentimento, parece que o consolo chega. Quando há honestidade no sentimento, daquela entrega, ou do choro, do desespero, da nossa entrega do sentimento honesto, parece que abre um portal de consolo. Eu acho que acontece assim, quando o choro é verdadeiro. Eu penso que sim. E se a gente não lembrou, agora com essa minhas colocações, lembrou desses momentos, certamente não foi uma conversa muito longa, né? Não foi um monte, assim, falaceiras, né? Mas foi colocado, até intuitivamente, porque às vezes a gente nem capta a palavrinha, né? Mas intuitivamente foi colocado algo que mexeu, que foi lá dentro da gente, que era uma conversa de alguém que nos conhecia. E por isso, o pouco que foi dito significou muito. Jesus. Vamos ler os evangelhos. Não tem discurso de Jesus, tem as bem-aventuranças, né? Tem alguns momentos que ele faz os grandes sermões. Mas quando chega o cego de Betsaida, quando chega o aleijado, quando chega o paralítico, o leproso, e Jesus pede para Jesus: Filho de Davi, me cure. Jesus responde uma frase, geralmente é o que queres que eu faça? A tua fé te curou. Vá, não peques mais. O que é que Jesus tinha, né? O que é que ele tem? Que com tão poucas palavras faz uma revolução completa dentro daquele que é um consumidor. O que é que vocês acham? A resposta que vocês dariam? Amor, né? Amor. Então, a escuta aprendiz, que foi aquela que alguém fez conosco, né, em algum momento da nossa encruzilhada, que os nossos protetores espirituais, nossos bons amigos espirituais fazem conosco quando a gente está naquele momento triste, né, na tarde, na manhã, naquela hora, né, e que nos vem fortalecer, não precisa muitas palavras, mas precisa muito sentimento. Muita empatia, muito escutar. Não foi dito, mas aquela alma, aquele espírito que clama da atenção. Então, nessa direção, a gente vai entrar então no livro. Nós quem quiser falar alguma coisa, a gente pode falar, conversar. Então, vamos entrar no livro e vocês vão pensando aí. Então, como eu falei já no começo, o livro ele tem uma introdução pequena, depois que ele começa os casos. E é a partir dessa introdução que eu trago aqui algumas coisas para a gente pensar a respeito de tudo isso. Então, o que ele nos fala ali? Por que fizeram esse livro? Tem outros livros também publicados pela BEL, né, que é a livraria Baturida, pela Leda, que é sobre a mediunidade. Eu convido para quem quiser estudar. Mas logo no início ela fala que aqueles outros livros, aqueles outros materiais que o centro tinha feito para a formação de trabalhadores da mediunidade, não contemplavam algo que cada vez mais elas observavam, as organizadoras, que estava faltando. E aí ela justifica a criação desse livro, dessa coleção, exatamente por essa dificuldade observada, que era do atendente atingir a necessidade do espírito. Muitas vezes nem a
conhecer bem. Não se falavam, mas nem sabiam, não conseguia captar o que é que aquele irmão trouxe da sua dor. E por não saber captar, obviamente, o que era falado, era dito, não dava muito certo. O padre sempre dava certo, porque o Espírito via, a equipe espiritual falava, vem comigo que com eles não tem jeito. Vamos lá. E aí, né, o livro foi desenvolvido diante disso, e creio que todos nós, em todas as casas espíritas, em todos os grupos mediúnicos, precisamos estar atentos, estarmos avaliando se estamos sendo capazes de atingir a necessidade do Espírito. E não é só o irmão que dialoga com o Espírito que se comunica. É todo o grupo. É os médios que dão a passividade, né, como eu chamo, que permite a comunicação, é a equipe de apoio, é os que coordenam. Pode estar vindo só cumprir o horário certinho toda semana daquela turma. E os espíritos entram e saem sem o atendimento tão necessário que nós poderíamos realizar para o nosso próprio aprendizado. Porque eles são atendidos, né? Não existiu sempre reunião mediúnica. O espiritismo é muito recente como religião, mas desencarnado existiu desde o primeiro ser que reencarnou na Terra enquanto espírito. E aí, eles estão sendo atendidos. Mas nós estamos aprendendo com essa possibilidade de trabalho? Então, a partir disso, dessa justificativa, a Leda vai nos alertar que é preciso pensar no atendimento ao desencarnado sem modelos, porque cada sujeito é um sujeito, não é? Então, como é que a gente vai ter uma receita de bolo? Que nem aquela Bolt, né? Que chama de Bolt, né? Digite 1. Ai, que bom que você nos procurou, Maravilha. Digite o seu CPF. Se você deseja continuar, 1. Se você está satisfeito, 2. Não, né? Então, não tem modelo. Precisa ter uma sinceridade de sentimentos que a gente não improvisa. Então, se lá na rua, a gente vai no supermercado e está na fila e já está nervoso porque a pessoa lá está perguntando, não sei o que, da vida da atendente, da caixa, aí a gente já começa a ficar agoniado. Não se improvisa. O sentimento precisa ser permanentemente cultivado, não é que ninguém é perfeito, eu acho que não é, senão a gente não estaria aqui, mas nós temos que estar atentos quais os sentimentos de fraternidade a gente está cultivando em nós. Porque quando chegar naquela 2 horas, 1 hora e meia de trabalho mediúnico, não vai se tirar da cartola um sentimento que a gente não cultiva na nossa vida familiar, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade, em todas as relações que a gente tem. Então, sinceridade de sentimentos. Abordagem fraterna. Não pode ser pronto socorro, pronto atendimento, assim, que nem hoje é mais o caso, né? Mas antigamente talvez era um pouco mais desumanizado. Então, até na ciência médica, né? Em todas as formas de atendimento ao público, hoje os gestores ensinam a importância de humanizar o atendimento. Imagina quando a gente está falando de espíritos com as suas dores das almas, o espírito em si, né, nos trazendo o seu relato. Afeto e postura compreensiva. Quando fala postura compreensiva, o que é que quer dizer isso, gente? Fala um pouquinho. O que é para vocês uma postura compreensiva? Ser empático, né? Ser empático, muito bem. Humilde. Humilde. Acolhedor. Mesmo quando ele vem assim gargalhando e fala, mas eu adoro abusar de uma criança. Aí onde é que ele vem? Onde é que ele está? Pega pelo pescoço.
julgar, condenar, né, execrar, tudo isso, esses irmãos já encontraram ao longo de toda a sua jornada. Eles encontraram tanto isso que eles nem acreditam que eles podem estar ali para não ser julgados, para não ser condenados. E aí eles já chegam com, né, o outro papel, as portas na porta. Os espíritos que zelam por ele, porque zelam mesmo, a gente sabe, os espíritos sim, né? Estão lá, mas ele não consegue ver, ele não consegue perceber, ele acha, olha só, gente, é aquela questão lá das características psicológicas e espirituais. Ele acha que ele não tem direito de ninguém amá-lo, de ninguém cuidar dele. E aí ele só continua fazendo tudo que ele sempre fez. Porque ele já está condenado. Então, já que eu estou aqui, afundado meio afundado no interior. Paciência. Porque, às vezes ele chega assim, né? Hipócrita, falso, quem tu pensa que és? O que é que tu está achando? Ah, que bonitinha, que sentadinha, parece um anjo, não sabe a peste que é. Né? Não, ninguém tem essa vozinha, não, que eu não estou interessado, sei quem tu és. E aí a gente já vai fervendo sangue de dentro, sim. Não é nesse momento que eu preciso ter a paciência? E essa paciência se fundamenta em quê? Porque eu leio no livro tem que ter paciência. O palestrante falou que precisa ter paciência. Fundamenta em que essa paciência, gente? Onde é que ele tira essa paciência? Diante da acusação. Ou daquele espírito, vou dar um exemplo de paciência aqui no universitário, que fala a mesma história 3 vezes. Ele termina, dá replay. Replay. E o médico deixando, né? Aí é outro curso, né? A banda vai. Como é que a gente exercita a paciência? Eu entendo que ela é consequência da compreensão do que se passa ali naquele momento. O espírito é que nem um vento, tu não sabe de onde veio nem para onde vai, mas é um espírito que está ali trazendo a sua dor, um reflexo de um momento em que ele se encontra. Se tu sabe que ele é espírito imortal, que vai ser feliz, que vai se despertar, que vai ter um desdobramento quando ele ter a consciência que talvez aquilo ali é só um reflexo de uma tortura, de um sofrimento que ele passou, ele está, na real, dando informação para a gente. Um conhecimento tão precioso que, como ela falou, eu adoro abusar de criança. Ele está dando informação clássica, típica de quem já passou pelo processo e depois quis se vingar, e essa vingança deixou ele amarrado no ventinho da pedofilia, do abuso de crianças. A vingança amarrou aquilo. Se tu entende que com a orientação, com a amorosidade, com o esclarecimento, a paciência ela vem como consequência, na certeza, no entendimento, que um dia aquele irmão vai romper aquele ciclo de dentro para fora, porque ninguém muda ninguém, sabe? Ele manda de dentro para fora, só dá os elementos. E se tu se entende ali como um aprendiz daquilo, e como instrumento, talvez, dos mentores dele, para auxiliar aquele irmão, a paciência, meu Deus, ela é um antídoto natural, né, nesse processo. Eu entendo assim, né? Isso, né? É bem isso, né? A paciência é a mesma que Jesus tem por nós, gente. Só que não tem a dele. É a mesma que tem por nós, né? Jesus tem ainda. Tem. Eu sei que tem por nós, né? É a mesma que Jesus tem por nós, né? Porque quantas vezes a gente, numa semana, diz que vai fazer assado e faz cozido? E para conseguir ter tudo isso, tem que estudar. Tem que estudar estudar. o Evangelho, tem que estudar sobre a mediunidade, Sim. tem que se conhecer, a nossa reforma íntima. Tem que se melhorar conhecer cada cada dia. Todo mundo sabe
sabe rezar o Pai Nosso, né? Fazer a oração do Pai Nosso. Perdoarem as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tentamos perdoar os nossos devedores. Né? É. Tentamos perdoar. Mas não é essa, né? Jesus não falou isso lá em Mateus, não. Ele diz, a frase é: perdoando as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Esse versículo, né, que é uma frase do Pai Nosso, é a fonte da nossa paciência. Mas já não está querendo que Deus nos perdoe, que releve, né? Ai, Jesus, eu estava tentando, né? Mas aí chegou a vizinha já de novo, com aquele cachorro, né? Então, se eu estou precisando todo dia renovar o meu visto de paciência, Jesus, comigo, porque eu não posso começar a trabalhar isso dentro de mim diante desses equívocos que eu cometo, que eles também cometem. Ah, mas eu não faço esse negócio aí com o cabelo assim. Hoje, né? E por isso o respeito íntimo. Esse respeito, ele nasce aqui dentro, pela minha dor, pela minha fragilidade, pelas minhas limitações. O respeito íntimo está aqui. Porque só aqui eu consigo oferecer para o outro. Se eu vivo me acusando, me maltratando, ou se eu faço conta que eu nem sei quem eu sou, né? Não quero saber quem eu sou, não quero ver os meus problemas. Ah, o fulano falou isso para mim, olha só que absurdo. Será que eu não tenho uma razão? Será que aquilo lá não é um... Para aí, Mara, pensa um pouquinho. Então esse respeito começa a nascer aqui. Porque se não tiver aqui, eu não consigo oferecer para mais ninguém. Bom, continuando, né? Então, o respeito a esses princípios que a gente acabou de falar, garantem o quê? Garantem a confiança no ouvinte. E não adianta dizer, eu sou o coordenador da reunião, vocês vão me ouvir, você vai me ouvir, Espírito, e você vai ter que entender o que eu estou te dizendo. É aquilo que ele percebe das emoções, do compromisso, que é sutil. Ele não sabe descrever isso, mas ele sente. E quantas vezes um espírito, em outra ocasião, volta e agradece aquele atendimento, e ele não fala assim, foi aquela palavra, ou foi que tu disseste para eu ir assim, assado. Mas eu vim aqui agradecer a amorosidade, o respeito, vim aqui agradecer o acolhimento. E isso ele sentiu. Ele não foi a gente que falou, foi o que ele sentiu. E essa confiança, então, nele vai criar uma ponte de confiança dele em mim, nas nossas orientações, nos nossos esclarecimentos. Porque se eu já começo a ouvir e pensar, tudo isso aí é palavra, está reclamando do quê? Por que não sabe que ele morreu? Já morreu. Aí eu já quebro essa confiança. E como é que ele vai confiar quando eu explicar algo a respeito? Né? A abertura ao diálogo sincero, estabelecida a confiança, o outro não tem por que continuar tentando enganar, fantasiar, dizer A ou B, enquanto ele está sentindo C. São consequências, né? E outra coisa super importante é que nessa confiança que se estabelece, porque há sentimento sincero, a compreensão, respeito, paciência sincera naquele que se coloca diante para ouvir, esse irmão vai se abrir, vai se criar uma ocasião especial, uma ocasião que já foi planejada, que já foi analisada pelo mundo espiritual, que era oportuna. Hoje, esse irmão, há tantos séculos, cometendo a pedofilia, ele está mexidinho. Tem uma coisinha que aconteceu, ele não vai chegar dizendo, porque hoje eu vi a minha irmã sendo abusada. Não vai chegar dizendo isso. Mas ouve, porque senão a gente está julgando que a espiritualidade, por causa dos nossos trabalhos, é amadora.
E não é. Eles são extremamente especializados, extremamente cuidadosos, extremamente articulados entre si para trazer esse irmão ali. Então existe um negocinho, um momentozinho, uma ruptura, né? Assim, uma fissura pequena que está ali pronta para romper toda aquela vazão de dor, de séculos talvez, de desnorteamento. Mas se a gente estabelece uma distância, isso vai ser mais que cimento e cola, né? Aquela fissura já cola aqui, como eu vou abrir meu coração? Agora, se ele se sente acolhido, se ele se sente... A gente não vê ele, a gente não vê, a gente se vê. Olho no olho, mas espiritualmente a gente vai estar conectado com aquele irmão, ali ele vai começar a relaxar. E aí aquela fissurinha assim, ele está relaxando. Ele está tirando suas amarras, suas armaduras, todo aquele bloqueio, né, que ele tem de auto-acusação. Então é a ocasião emocional para descobrir-se. Porque muitas vezes ele próprio não quer se descobrir, né? Ele próprio não quer voltar lá, naquela época de morte, quando ele foi abusado, né? É o momento dele avaliar seu drama, de começar a dizer, existe uma razão para eu ser assim. E ele mesmo começar a buscar encontrar a necessidade que ele tem e superar aquele comportamento, aquele padrão. Identificar suas razões. E com isso ele também está se abrindo a compreender que existem outras tantas razões para sair daquele modelo e voltar para o seu íntimo. Se começar a se cuidar, a se observar e a colocar ele como prioridade. Porque enquanto ele está cometendo aquele crime, ele não é a prioridade. O crime é a prioridade. Enquanto ele está lá obsediando, ele não é a prioridade. A prioridade é a obsessão, obsediado. Obsedado, no livro que é correto dizer obsedado. Enquanto ele está chorando, porque os herdeiros estão acabando com tudo, ele não é a prioridade. O que ele deixou aqui é a prioridade dele. Então, é o trabalho mediúnico desse diálogo, com todas aquelas vibrações, despertar esse irmão para ele enquanto prioridade. Porque a prioridade de Jesus é ele. E a gente precisa trabalhar para Jesus. Mas a nossa prioridade vai ser despachar esse irmão. Aí não está certo. Ô, professora. Ô, querido, agora eu vou mais tarde. Não, eu vou falar aqui, para nós ali, um negócio que me marcou muito numa reunião mediúnica foi a sinceridade da prece, o sentimento de uma prece. O Espírito agradeceu. Tá? Pela prece, não é nossa. Aquilo ali é um negócio que marca muita gente, sinceridade na prece. Veja aí, tem esse negócio de despachar o nosso irmão. Sim. Né? Porque aquela prece tinha tanto sentimento, tanto amor, tanta compaixão, né? Que alguém também escreveu compaixão lá, aquela conversa que marcou a sua vida, que ele se desmanchou. Que ele se abriu para essa outra possibilidade de existência. Então, o que é que não cabe fazer pensando aquilo, né? Não ouvir e responder com frases próprias. Não cabe, né? Não combina um com o outro. Ressaltar o engano. Isso ele já está na consciência dele bem ressaltado. Todos os que ele prejudicou e que eles estão na mesma faixa de vibração, desejando a vingança, ressaltam isso para ele. Não precisa a gente fazer isso. Ressaltar o engano não é nosso papel. Não é nosso
que a gente parece que não estudou Jesus, não analisou a amorosidade dele. Ameaçar no meio a essa conversa com as consequências dos seus atos. Ah, se fizesse isso, vamos. Vai ver só que reencarnação que vai ter. Né? Agora, tudo aquela gente que tu prejudicou vai estar tudo não, porque eu sou perdeu. Vai ser que nem um monte de amarras aí correndo. Tu sai daqui porque tu não é bem-vindo aqui. Isso aqui é uma casa de Jesus. Gente, ameaçar é tudo que Jesus nunca fez conosco. Apesar de ser da lei de Deus, né? Que todos nós respondemos pelos nossos atos. Cada um segundo as suas obras. Mas, em um momento, a ameaça vai ser algo compatível com aquela morosidade que a gente falou. Também transferir para outros as responsabilidades do acolher, esclarecer, encaminhar, que vai junto com despachar, não é por isso que ele veio aqui no mundo. Por que não, Paulo? Por que transferir para os amigos do bem, os irmãos da luz? Não é nosso trabalho. Alguém já foi numa repartição pública lá para resolver um problema? Aí chega lá, a mocinha diz assim, mas não é aqui da gente. Eu vou te dar um telefone, um 0800, tu fica 2 horas pendurada, que eles vão te atender. A gente gosta disso, não, né? Então, se o irmão for trazido para a nossa reunião mediúnica, há uma razão de ser. Há uma possibilidade, que ninguém é impedido do uso do seu livre-arbítrio, de aquele grupo acolher, esclarecer, consolar e encaminhar aquele grupo. Nós, o grupo. Então, vamos reforçar o que é para fazer. Não é para fazer, todo mundo já sabe. Fala, Deus. Lembrasse de um atendimento de uma equipe num hospital, em São Paulo, que o diretor do hospital proibiu os espíritas de fazerem visitas religiosas no hospital, porque os pacientes ficavam pior com as visitas dos espíritas. Que isso é karma, que isso é você está sofrendo, pagando as consequências, está passando por isso porque você e as pessoas ficavam muito mais pesarosas, até culpadas, sofridas, angustiadas, por causa dessa opressão que se veio trazer o conceito da ficar de fazer, né? Não, ficavam oprimindo ainda mais as pessoas. Eu queria fazer uma reflexão, aí vai muito para a Mary, para o Paulo, para a Ana Cláudia, né? Para todos. Quanto que vale aqui a reflexão da gente ressignificar a formatação dos trabalhos da forma como a gente está fazendo, porque isso aqui exige uma qualificação para a gente ter um pouquinho mais aprofundamento nas mensagens, no diálogo com os espíritos, para não ficar aqui trabalho de produção em série. O espírito vem, o próximo é tudo, o espírito vem, o próximo é tudo, sem ter essa profundidade do caso, da demanda. E eu faço a comparação, chega uma pessoa na porta pedindo um troquinho para ir lá no hospital, para ter mentira, coisa do tipo, e aí às vezes tu dá 2, 5 reais para a pessoa. Em outras palavras, essa atitude está dizendo, toma, eu não tenho tempo para te dar atenção agora, sai da minha frente que eu estou ocupado. Em outras palavras, na atitude a gente está fazendo isso. O irmão sai satisfeito porque queria o que conseguiu. E a gente fica com a falsa ideia de que ajudou, nós somos corresponsáveis pelo uso daquele dinheiro que vai fazer. No trabalho mediúnico, quando a gente não tem essa certa profundidade, a gente entra não digo um descaso, ou talvez a gente ignore ou desconheça o que ela acabou de falar agora, está gravado. A inspiração foi muito linda, eu disse para ela aqui, eu estou me emocionando com a tua fala. Tudo aqui é forte. Estão me perseguindo 2 semanas para eu fazer isso. Porque a gente às vezes ignora
esse vídeo vai ser repassado para todos. O porquê que aquele espírito está sendo trazido para aquele momento ali, para a gente conversar, esclarecer, orientar e aprender com ele. Por que foi aquele caso e não foi outro? Muito bom, muito bom. Vamos lá, continuando. Obrigada, pessoal. Estou me esforçando. É nada. Então, o que quero fazer, né? Aí agora vai assim os tempos, né, dessa conversa. O acolher, o consolar, o esclarecer, depois o caminhar. Então, o que cabe fazer no acolher? Primeiro, olha só, gente. Sabe que eu demorei para entender isso aí? Olha, que eu estou no trabalho nenhum. Faz muito tempo. Era no século passado, não sei a idade, que eu comecei nesse negócio de trabalho nenhum. Mas olha a primeira coisa que está escrita ali. Quem que consegue ler daí? Está muito branquinho? Não, tá bom. Meu aqui está muito branquinho. Quem que consegue ler o primeiro item ali? Se colocar em conexão mental com o amigo, seu protetor espiritual e pedir o auxílio necessário. Esse é o primeiro passo do acolhimento. A gente tem que acolher na vibração primeiro. Alguém não tem protetor espiritual? O que é que você vê no livro do Espírito? Todo mundo tem, né? É, né? Então, será que esse protetor espiritual, enquanto o cara está desencarnado, todo tem umas férias, sexta-feira? Não, né? Continua ali, né? Então, quando tem a equipe que organiza o nosso trabalho, mas esse protetor espiritual, ainda mais que ele está sofrendo, está ali assistindo, gente. E diferente de mim, ele sabe o que aconteceu ontem, ano passado, na outra vida, na outra vida, na outra vida. Ele sabe a história, que eu não sei. Talvez nem ele saiba contar para nós. Então, o primeiro acolhimento é acolher aquelas vibrações que estão ali, naquele conjunto de momento, né, da comunicação. Isso se dá aqui, né, internamente. Segundo, ouvir com muita atenção a narração inicial, permitindo que imagens, porque é uma narração, gente. Se a gente exercitar essa conexão inicial, a gente vai ver a casa, o morrinho, a outra pessoa, naquela história. Uma constelação. Uma constelação. Permitindo que imagens e sentimentos, não é o que ele fala. Porque não esqueçam que quem está falando é aquele componente chamado médium, que tem o seu animismo. Então, 50% nos bons casos é o que o médium está sempre acostumado a falar. Mais um pouquinho é o que o espírito está falando. Agora o sentimento não. O sentimento não é de gente. O sentimento é do espírito comunicante. Era essa pergunta que eu queria fazer lá atrás. Porque você falou que raramente ou dificilmente o dialogador, ou o coordenador, ou a pessoa que está com o espírito, consegue entender a necessidade dele, né? Sequer entende a necessidade, mas justamente não está nessa dificuldade do médium de conectar, de trazer. Então seria mais uma análise do médium para que essa transmissão fosse mais, sei lá. Sem dúvida, né? Porque o irmão que se comunica começa a ser tratado aonde? Com um médico. É um choque anímico, aí ele já está em 2 dias, né? Ele acompanhando, aí o médico briga no supermercado, briga em casa por causa do tapete que ficou virado, briga no trânsito, vai ler o evangelho, faz outro pedaço, né? Aí ele chega no trabalho mediúnico, aquelas santidades, né? O espírito já está esse tempo todo. Aí, como o médico é desconectado, quando chega ali, o espírito está ali há 2 dias com ele. Mas ele só consegue pegar o beabá, que é aquilo que ele já está até acostumado a dizer. Estou sofrendo, estou numa escuridão, não sei, ai meu Deus, me ajuda.
É o médico do curso que fala. Não estou falando disso. Fala mais alto. Vocês estão ouvindo? Então não. Então, sem dúvida, mas isso é outro curso. Que a Blária vai preparar para vocês. Tá? Que é a questão da emancipação da alma, desse processo de vida. Né? Mas então, se a gente sabe, porque não é eles, né? Somos nós também. Eu também sou médico de ostensiva, também dou psicofonia e também às vezes a psicografia. Né? Muitas coisinhas assim. Então, não são eles, somos nós, né? Mas considerando que já é assim, essa dificuldade, né, que o médico tem, quem vai conversar com o espírito, mais ainda tem que ficar atento a essa narrativa para conseguir alcançar aquelas imagens e aqueles sentimentos. Ou seja, ultrapassar essa barreira anímica que é o médico que coloca para poder chegar lá onde está o cerne do problema. Ah, mas agora é o doutrinador, o atendente, que vai resolver o problema do espírito? Não. É um trabalho conjunto. É muita coisa ainda para rolar embaixo dessa ponte. Mas se o doutrinador, aquele que vai conversar com ele, já tiver uma dificuldade inicial, então o negócio tem que começar de novo. Em outro lugar, em outra situação, para ver se começa a andar o processo. Então, a gente está falando aqui do nosso esforço que a gente pode se esforçar para alcançar. Realizar pequenas perguntas que motivam o espírito e a eficácia, que façam o médico não falar comigo. Fecha aspas. Realizar pequenas perguntas que motivem o espírito a analisar seu proceder. Mas está bom viver assim? Está ficando feliz dessa maneira? O que é que tu estás ganhando com isso? Não é dizer que não está ganhando nada, olha só está sofrendo, fazendo você sofrer. Então pergunta. Pergunta para ele raciocinar a respeito disso. A razão de se manter naquela situação. Mas aonde começou essa tua vontade de trabalhar, fazer desse jeito? Aí ele vai lá. Não quero falar disso, isso não é comigo. Não tem nada a ver com isso, eu digo, não é comigo, né? É com ele. Então ele sabe que tem uma razão. Mas é isso. Não é a gente que vai resolver, é ele que vai se resolver. Então, mas a gente está ali com um papel, com um compromisso de fazer essas perguntas, desencadear nesse irmão uma outra história para ele. E avaliar suas necessidades, né? O que você está precisando? Como é que você está se sentindo? Espiritualmente, e a situação é essa? Quantas vezes, né? Mas olhe para você. Como é que está? Essa pergunta desestabiliza muito daqueles que aí eles começam a perceber que eles estão ficando anjosos, que eles estão meio já transformados em animal, com pata de lobo. Porque eles estão tão naquela ideia, naquele sistema que eles não se percebem. E é por isso que eles estão ali. Para aquele contato com o encarnado, que é o médium, com essa conversa, né, com essa voz materializada em outra frequência, com aquele amparo, naquele dia que ele estava com mais disposição para se transformar, essas perguntas vão ecoar. Ele pode até de raiva falar, eu vou me embora, não quero mais conversar com você. Pá! Aí ele sai dali e fica, tá nojento isso aqui. Vai me fizer lembrar lá quando meu padrasto, ali tem um nosso papai. Mas para ele não terminou. Se a gente tocou aquilo que estava incomodando ele, não terminou. Então o acolher começa aí, nessa aproximação, nessa provocação e principalmente nessa vibração de dizer ao outro, eu estou aqui para te ajudar. Não com as palavrinhas, mas com esse teu abraço energético, que começa lá no protetor, que vai no sentimento dele, que vai na história dele, que ele vai começando a narrar. Então, com essa introdução sensível, amorosa, respeitosa,
Cabe então esclarecer. Aí vem, né? A partir de uma conversa que se inicia ali, onde ele vai colocando as suas situações, elucidações racionais, ou seja, né, centrado numa vantagem e desvantagem. Porque é um espírito, considerando um espírito aqui, né? Assim, tanto desapegado da fé. Então, mas quanto tempo que tu não toma um banho? Quanto tempo que tu não dorme? Quanto tempo que tu não está em paz, sem ficar perseguindo fulano? Muito tempo. Será que tu não está na hora de estar descansada? Não será bom para ti fazer as tuas forças? Essa é a situação do Senhor. É colocar ele a ver vantagens, a ver razões para mudar as suas atitudes. É claro, né, sem acusações, sem motivação, porque na questão 300 e tantos no livro do Espírito, fala que a lei do trabalho. E principalmente, né, evidenciando a realidade das leis divinas, que isso é racional. Se Deus é amor, por que ele não gostaria de ver o filho dele bem? Para aquele lá pedófilo. Se Deus é amor, por que Deus não gostaria de ver o filho dele bem? Mas eu não sou filho de Deus. Não existe. Será que há alguma coisa no universo que não seja de Deus? Criação de Deus? Elucidações evangélicas, conforme o caso exigir, né? Tiver a ver, né? Assim, decorar, no caso, umas 3 passagens do Novo Testamento lá, na cabeça. O Espírito que for primeiro, Mateus 13, segundo João 5, Lucas 7. Não é na necessidade, né? Naquilo que tem a ver aquela relação, aquela conversa, aquela desconfiança. E aí, olha a coisa mais importante. Porque quando a gente evoca Jesus, ou esse Deus, essa força, né? Também às vezes se comunica árabe, palestino. Não sei se é um grupo de vocês, mas lá, de vez em quando está aparecendo uma mãe chorando pelos cadáveres, com o seu véu, com a sua boca. Então, não precisa falar de Jesus, mas falar de Deus, dessa força maior, desse amor. Porque quando tu traz isso, esse irmão se conecta com aquilo que em algum momento da vida dele ele teve. Uma educação religiosa, uma menção religiosa, uma frequência, de alguma forma, nem que for aquela emoção da procissão que ele vivia quando era criança. Então, ao trazer a lembrança de Jesus, ao trazer essas passagens, né, tudo no universo espiritual que já está ali preparado, vai criar vibrações que o emocionam, porque somos todos filhos de Deus, porque somos feitos desse amor. E Jesus é o guia e modelo dessa humanidade, o mais perfeito exemplo dessa amorosidade, que as suas histórias nos fazem se emocionar. Quem é que não ouve uma história, um filme, uma série, tem Jesus que não dá um olhinho cheio de lágrimas? De onde que vem essa nossa emoção? Vem de uma longa trajetória em que essa religiosidade foi sempre nos ensinando. E reforçar a misericórdia divina, a continuidade da vida, a oportunidade da reparação. Tudo isso leva àquilo que a doutrina defende, né, como um dos seus princípios, a fé raciocinada. Não é dizer, porque estamos aqui nesse lugar sagrado, você que está aqui, você vai ser salvo. Não. Né? São as leis divinas do nosso progresso contínuo. Nesse dialogar que vai esclarecer, já está embutido consolo. Porque vocês já ouviram falar do tal Consolador prometido? Que o Espiritismo se diz ser o Consolador prometido. E ele é o Consolador prometido porque ele nos dá a razão das nossas dores, de onde vemos, para onde vamos. Então a fé raciocinada é por si só
consoladora. Porque o consolar não é dizer tadinho, realmente, de estar lamentando com a situação. O consolar é dizer, há esperança, cultive o amor a ti, conheça, te permita conhecer a amorosidade, a misericórdia de Deus. Aí está esse consolo, né? Então, convidar o comunicante a tomar novas posturas mentais e emocionais, a decidir qual a maneira mais proveitosa para se continuar dali em diante vivendo, ressaltar a importância da fé no bem, né? Porque nem sempre a gente está diante de espíritos cristãos, evocando a amorosidade de Jesus, ou desse amor maior, dos entes queridos, de sua experiência terrena, que é muito presente, né? Aqueles que vieram por ele, e que quando ele se abrir um pouquinho, ele vai perceber. E aí, finalmente, encaminhar e finalizar. Foi toda uma conversa, né? E esse encaminhar, que é diferente do tal do despachar, é exatamente destacar essa possibilidade de prosseguir, mediante atendimento às suas dores, dependendo do caso, né? Muitas vezes é o irmão que ele está sobre aquele efeito das suas dores no momento da desencarnação, um acidente, um suicídio. Então, inicialmente, ele está precisando de um alívio e a gente vai encaminhar demonstrando que existe essa possibilidade de alívio ali, naquele contexto, né? Então, mediante esse atendimento, suas dores pelo centro de atendimento hospitalar espiritual, planejar a possibilidade, né? A gente vai planejar, porque isso a gente precisa tomar outras resoluções, mas a possibilidade de planejar nova senda evolutiva, outros caminhos a seguir. E também, né, ter a certeza que ele não está só, que vai acabar a nossa conversa, mas que ele continua sendo protegido. Ele já estava protegido. Ele vai continuar sendo protegido. E que nunca vai faltar proteção. Se ele sempre, nunca vai faltar proteção. E ele sempre vai encontrar, poder se firmar nessa proteção, à medida em que ele se abra para ela. Então, isso é um caminhar, né? E se despedir como se faz um amigo. Uma pedreira, né? Vai com Deus no próximo passo. Por último, aqui, né? A gente está quase encerrando já, gente, contra o nosso horário também, né? Diz a lenda do Goethe, que é a autora do livro, né? Teoriza-se nessa técnica, que é todo esse conjunto que resumindo para vocês, sensibilidade humana, respeito, sobretudo, ao momento evolutivo de cada um. Que é o mesmo respeito que a gente precisa, né? E qualidades desejáveis do atendente. Agora eu vou deixar para vocês lerem. Quais são as qualidades desejáveis do atendente? Tá bom? Tem ali para mim passeadinho, para ver? Bom senso, carinho na escuta e palavras, firmeza no conhecimento partilhado, sinceridade no trato daquele drama, envolvimento fraternal. Essas palavras resumem o que a Leda foi nos ensinando, que eu resumi aqui, sobre o acolher, esclarecer, consolar e encaminhar. Porque o bom senso seria... Onde é que o bom senso se aplica aqui? Fala para mim o que tu acha. Onde é que o bom senso se aplica aqui? Não saber o que dizer, né? Para que não piorar o que já falou. Mesmo. Não pode ajudar, não. Exatamente, né? Aquele negócio lá que ela diz, né? O momento quando tem cada um, quem vai identificar isso é o nosso bom senso, né? E o carinho nessa escuta e nessa fala, nessa palavra. Por que isso é importante? Para ele se sentir acolhido. Está dando valor dele. Uhum. E que é um diferencial, né? Especialmente para os espíritos penitentes no mal, porque xingando, palavrão, tudo isso ele já ganhou de monte. Por mais brabão que ele seja, ele já ganhou de monte para ele. Agora, quando chega no lugar, mesmo ele se colocando com todas as suas dificuldades, que é a felicidade, e ele encontra uma palavra afetuosa, isso faz toda a diferença. E a firmeza no conhecimento
fase assim tão importante e necessária para a gente. E é o momento certo, né? Conhecimento da doutrina, do Evangelho de Jesus, porque são casos e casos, né? E são uma diversidade de irmãos que nos chega à porta. Então tem que ter, porque a gente ficar vacilando também não convence ninguém, se nem enganar não convence ninguém. Tem que ter o preparo, realmente, o conhecimento da doutrina e principalmente do Evangelho. Eu sou fã do Evangelho, porque tem casos que você dá, eu não mereço, eu sou ruim, mas e com aquela culpa eu faço, ó, lá no Evangelho está lá, meu irmão. A mulher que ia ser apedrejada, nem Jesus usou. Quando a Bíblia falou, vai, segue em frente, não perde mais. Só trazendo o Evangelho, eu fico pensando sempre assim, ó, porque hoje eu dirijo o grupo, né? Muito, mas também sou que nem você, né, Mário? Médios tem sido. Já passamos desses processos, sabemos como funciona isso. Isso nos dá até bastante segurança para passar as coisas, né? Porque sentimos na pele. Sabemos o que os médicos também estão sentindo, mas sabemos por quê. Então, quando a gente vai dialogar e ver aqueles irmãos, uma coisa que eu noto muito, que tem uns que já são mais fáceis de lidar, mas tem outros, principalmente aqueles que vêm com indiferença. Esse, para mim, é um dos mais difíceis, porque se tiver ódio, raiva, é a melhor coisa que para mim é um dos melhores que dá para conversar, né? Mas indiferente, aí eu fico imaginando assim, todo espírito que chega, eu fico sempre pensando assim, a história que ele deve trazer durante tantos séculos. Né? A gente fica, às vezes, com aquela frase que eles estão falando, a gente acha, mas o que levou aquele irmão a chegar nessa situação, às vezes, muito de ódio? O que eu morro de rir é que os esclarecedores que são mais novos têm medo. Principalmente quando vem a ameaça, né? Não se mete onde não vou chamar. Não é? Aí eles olham para mim assim, me ajuda. Porque insegurança é isso que eu estava, aquela que eu tinha que falar assim, tem que ter essa certeza de que primeiro não estamos sozinhos. Deus está com todos nós. Tem uma equipe ali que sabe, que já preparou e está ali, se está querendo morrer, porque é para estar. E que nós que estamos ali, se eles trouxerem, tem competência para ajudar. Isso a gente tem que ter. Quando vê esse caso que você falou da firmeza, é isso que eu entendo. É falta de confiança na gente e na própria equipe geral, né, que é a equipe dos encarnados e espiritual. Que está ali, então a gente tem que se sentir envolvido num grupo maior. Né? Eu sempre falo, não é só nós aqui, tem uns espíritos aqui, é um grupo muito grande de auxílio. Tem como confiar e estude o Evangelho, pelo amor de Deus, que está uma dificuldade de. O Evangelho. Porque a gente não pode falar daquilo que não sabe, né? Isso. Exatamente. E sinceridade no trato daquele grão, né? Porque também não é para passar a mão, não faz mal, você errou, não é isso, é sinceridade. Mas no trato do drama, não do sujeito, porque não existe pecado, mas não alguém que esteja condenado enquanto os erros que cometeu. Então a gente precisa ter esse entendimento e tratar com a sinceridade, que é um equívoco, é um problema, é uma dificuldade, mas não é o fim, nunca é o fim. E o envolvimento fraternal, né? Que começa desde aquele comecinho. Então, 2 destaques para a gente ir aqui no final mesmo. Não é apenas o comunicante que se beneficia do acolhimento, consolo, esclarecimento e encaminhamento recebidos. Quem mais se beneficia? Todos nós, né? Todos os encarnados, atentos ao diálogo, né? Porque o pessoal queria aproveitar esse numerinho para não lá, nosso soninho não vai aproveitar, tá? Mas todos os encarnados, atentos aos diálogos, né? Vão aprender. Os outros espíritos, gente, porque uma comunicação tem 6, né? Uma reunião
começasse mais 6, mais 8, vocês acham que eles vão perder aquele trabalho? Eu estou só para 8, assim. Quantos que estão ali, em situações semelhantes, necessitando também de uma conversa, que vão se beneficiar da nossa energia, dos nossos fluidos vitais. Eles nem sei com uma cosquinha, mas eles estão ali também, né, se beneficiando daquela energia que o grupo emana, daquelas orações, desde a leitura inicial, né, eles já estão lá, é a oração de um, a prece para o outro, tudo está sendo beneficiado. E como diz o Leodenia, no livro Cristianismo e Espiritismo, que ela cita, é ao mesmo tempo, olha só que coisa séria, gente. Quando eu li isso, eu me arrependo. Esse atendimento dos encarnados, dos outros espíritos, ainda tem um benefício muito maior quando a reunião mediúnica é feita com resultados. É ao mesmo tempo o mais seguro meio de sanear fluidicamente a atmosfera da Terra, o ambiente que se agita e vive a humanidade. Ai, no Brasil, se não fosse a reunião mediúnica. E o mundo inteiro, né? E o mundo inteiro. Então, cada irmão que naquele dia ele saiu dali cafifado e deixou de influenciar mais um pedófilo, é mais uma criança que não foi beneficiada. E muitos que vêm ali, o comunicante, não está só comunicante, tem Sim. muitos igual a esse comunicante. Exatamente. Que está ali no grupo, que também estão sendo orientados pelos Exatamente. nem sabem, mas está cheio. Sim, exatamente, né? Sabe, todos os outros espíritos em situação semelhante. Um papel, vai ser. É, por aí, né? Então, eu tinha uma proposta, que eu acho que não vai dar mais tempo, mas eu vou deixar de tarefa, que é que a gente lê um texto pequenininho, que até imprimir para distribuir, que é esse texto da Iracema. Ele não tem para todo mundo, porque eu não sabia que ia ter tanta gente. Temos 10 aqui, mas depois eu posso mandar para o Leão de Amor para vocês também, que é esse texto chamado Ouvir, da Iracema Georgine, que faz esse texto para ser parte da introdução, e que a gente pode começar a semana, outra semana, falando um pouquinho desse texto, que é maravilhoso, porque hoje o tema do nosso encontro era ouvir, né? Ouvir o ouvir fraternal. Essa escuta aprendiz. Não consigo ler assim. Não tem para todo mundo, mas a ideia é que a gente lesse e fosse conversando um pouquinho do texto. Mas vai ficar para uma próxima vez, que vai ser dia 29. Então, para dia 29, eu também vou propor outra coisinha para a gente começar o nosso encontro. Além de conversar sobre esse texto, ouvir da Iracema, eu vou pedir que vocês trabalham na mediúnica, eu acho que é quase todo mundo aqui, né, Jean? Tem alguns que são estudantes? Metade é estudante, metade já está. Tá, então a metade que já está. Eu vou pedir que vocês observem os diálogos com os espíritos nas reuniões mediúnicas que vocês trabalham e anotem para nós discutirmos aspectos positivos, aspectos a melhorar. E pensem, houve escuta fraternal? Houve esclarecimento? Como é que foi esse esclarecimento? Houve consolação? Como é que se argumentou para esses irmãos ser consolados? Confia em Deus e segue da luz? Houve encaminhamento? Quando? Já no começo da primeira frase, né? Acho que nem terminou a primeira frase já encaminhou. Como que a gente encaminha? Essa aqui é uma proposta que eu também trouxe uma folhinha, mas vai precisar mais. É possível só para quem participa de reunião, especialmente faz inscrição de almoçadores. E eu sugiro essa tarefa. E eu sugiro que vocês, como a reunião, né, precisa da nossa atenção integral, que vocês peçam a autorização ao coordenador de gravar as comunicações, algumas, pelo menos, para levar para casa, escutar em casa e fazer essa análise. Tá? Então, temos duas tarefas. Ler esse texto para todo mundo e fazer essa tarefa para quem participa de reunião mediúnica.
fazer. Vou perguntar se o seu Irineu deixou gravar, para eu fazer. E a Vládia fica à vontade de fazer o teu grupo, Vládia, que é da quinta-feira à tarde, para a gente trazer esses casos reais. Ninguém vai estar julgando, se não é para julgar o irmão que se comunica, muito menos para julgar o que aconteceu. Mas para a gente analisar onde a gente pode melhorar. E muita gente já faz muito bem feito, então vamos aprender com quem já faz bem feito. Certo? Seu Jean, 21h36. Eu economizei tempo, não leio o texto, para terminar o horário de falar de isso. Mas aí não leio o texto. Exatamente 66 minutos. Posso passar esse slide? Claro. Mara, você falava assim, a inspiração, a lucidez que a lucidez que tu apontou para nós, assim, né, Paulo? De dar os elementos que a gente precisa com mais exatidão para qualificar as nossas atividades do jeito que a gente realmente precisa. Falando aqui a mensagem, a lucidez, que dê os elementos que a gente precisa para qualificar com mais um trilho para a gente seguir na qualificação das nossas atividades. Teremos o próximo encontro no dia 29 de agosto, sexta-feira, à 9h. De novo, Vládia, Xande, convidados, por favor. Alguma observação, alguma fala que gostaria de perguntar antes da gente encerrar sobre o que foi feito, alguma observação? Desculpa se eu não abri tanto do diálogo, né? Também acho que eles estavam meio que semana que vem com calma, tá todo mundo falar mais. Vai ter a parte prática. É que ele falou assim, 9h30 eu vou me embora, eu vou ficar trancado aqui. A gente, há pouco, teve a qualificação de atendimento fraterno na casa e a metodologia quase que é a mesma para o atendimento fraterno. Os que estiveram participando, né? A metodologia é quase a mesma. Lidar com o encarnado e com o desencarnado. O atendimento espiritual e o mediúnico estão muito parelhos nesse sentido. Né? Como foi feito o trabalho, a metodologia se aplica. Por isso que fica o convite, o reforço para quem quiser fazer estágio no atendimento fraterno da casa, conversa com a Mary para vir participar, porque ali a gente é a mesma metodologia do processo de sentir, de entender, o que dizer, o que falar, como orientar, que esclarecimento dar. É de ser humano para ser humano. O atendimento fraterno ajuda a desmistificar e simplificar como é que é o diálogo com os espíritos, que é basicamente a mesma coisa. Então, obrigado. Em nome da casa, a espiritualidade amiga que está aqui presente. Vamos então encerrar. Fiquemos com essas reflexões, levando para nossas casas, nossos corações, compartilhar essas vibrações conosco, com aqueles que convivem conosco. E que a gente possa, nas quintas-feiras, todos aqui, que já são das reuniões mediúnicas, refletir de que forma a gente pode então implementar essas orientações para deixar a nossa reunião cada vez mais condizente com o serviço da caridade, como manda Kardec. Fala com os espíritos. Então convido carinhosamente nossa irmã Ana Paula para encerrar a nossa reunião. Pode ser? A Ana é uma das coordenadoras, o Paulo e a Nelly, são os 3 coordenadores dos grupos mediúnicos que a gente tem na casa. Por favor.
as nossas